Olá, aqui é Liege Salazar e aqui na nossa Jornada da Rainha eu vou ensinar você estratégias poderosas de vendas para que você alcance um faturamento acima de R$30 mil de forma consistente mensal. Na nossa aula passada eu ensinei para você uma estratégia de campanha de vendas pelo WhatsApp em 3 mensagens, cujo objetivo é você levantar mais de R$10 mil com apenas 3 mensagens simples. E eu sei que quando nós falamos de um faturamento mensal acima de R$30 mil, ou quando nós falamos de fazer R$10 mil ou mais com apenas 3 mensagens simples, isso muitas vezes pode parecer longe demais para você. E eu te entendo, porque esse era o caso também de muitas alunas minhas que chegaram até mim. Mas, olhando os resultados praticamente diários que as minhas alunas vêm alcançando nos últimos anos, eu posso provar e garantir para você que isso é possível. E para que você se certifique de que é possível, quero te mostrar esse testemunho aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Karine Macedo, eu sou coach aqui na Serra Gaúcha e eu conheci a Liege pelas redes sociais num momento muito desafiador da minha vida. Eu estava sem vender há alguns meses e eu entrei para o curso Fórmula de Vendas. Lá ela ensina de uma maneira, com uma metodologia bem clara, aquilo que eu nunca consegui fazer, que era o meu funil de vendas. E a partir desse momento eu comecei a triplicar o meu faturamento. Em apenas um dia, eu conseguia um cliente a cada semana. Em apenas um dia, depois dos ensinamentos dela, eu comecei a ter 4 clientes, 4 fechamentos de pacote por dia. Então, eu recomendo muito esse curso Fórmula de Venda, vale a pena. A Liege é aquela pessoa que pega na mão da gente e faz acontecer. O seu faturamento acima de R$30 mil não está atrás do próximo curso técnico, porque eu vejo hoje em dia muitas alunas que, olha, quando eu tiver mais um curso, quando eu tiver mais aquele aperfeiçoamento, quando eu tiver, eu vou alcançar o faturamento X. E a grande verdade é que não tem nada a ver com mais um curso técnico. O seu faturamento está atrás de saber vender. E eu entendo também que muitas vezes você chega a pensar que para ser uma boa vendedora precisa ter uma boa comunicação. Até antigamente a gente conhecia aquele bom vendedor como um grande charlatão. E ser charlatão não tem nada de ser bom vendedor, não. Aquele charlatão, inclusive, é um grande de um mentiroso que hoje em dia não tem mais espaço no mercado. Para ser uma boa vendedora, o que você precisa é saber mostrar para o seu cliente que você é boa. Saber mostrar para o seu cliente que você é a melhor opção para ele. E a grande questão é que mostrar isso para o seu cliente não é tão simples se você não entende de estratégias de vendas e de funil de vendas. Porque a venda não acontece através de convencimento, acontece através de percepção. Então não é você falar para o seu cliente que você é boa, que você tem especialidade em tal lugar, que você tem o melhor curso ou que você tem tal diploma. Isso, a grande verdade é que não interessa para nenhum cliente. Qual foi a última vez que você foi em um médico e você perguntou qual diploma ele tinha? Provavelmente você nunca fez isso na sua vida. Então eu entendo o que eu estou falando para você. O seu faturamento dos sonhos, o seu faturamento de acima de R$30 mil, de forma consistente, todos os meses, numa crescente, não está atrás de mais conhecimento técnico, e sim atrás de mais conhecimento com estratégias de vendas. Existe algo muito interessante que acontece quando a gente vem perdendo uma venda atrás da outra, e é possível que isso já tenha acontecido com você ou venha acontecendo com você. Quando você perde uma venda, quando você perde outra venda, quando você acaba levando 1, 2, 3 nãos do seu cliente, aquilo acaba te desmotivando. E você chega a pensar que o problema está em você, que você não nasceu para isso, que você não nasceu para vender, quando nada disso é uma verdade. A grande verdade é que muitas vezes o seu cliente não diz sim para você, porque naquele momento pontual ele acha que não deveria dizer sim para você, porque no seu atendimento falta um direcionamento de despertar desejo e interesse no seu cliente. Uma vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim, eu levo isso para minha vida. Aquele conhecimento que você tem te trouxe até aqui, até a atualidade, até o momento atual.
atual para você, mas não é o conhecimento que vai te levar para um próximo nível. Não é um conhecimento que vai te levar para um faturamento acima de 30 mil reais. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, para que você tenha esse conhecimento sobre estratégias, para que definitivamente esse faturamento robusto de acima de 30 mil reais possa chegar até você, vendendo o seu serviço, fazendo o que você gosta, fazendo o que você sabe fazer. Isso independe se você tem algum conhecimento sobre vendas, se você tem algum conhecimento sobre estratégias com vendas ou não, ou até mesmo se você é iniciante no seu mercado ou se você já é uma veterana, independente, com a minha estratégia da fórmula de vendas, chamada pelas minhas alunas a prova de falhas, se você aplicar, você vai vender. Então, trazendo agora para você o conteúdo dessa aula, o funil do atendimento. A gente precisa entender que a venda de serviço, mais uma vez eu falo para você, não é uma transação comercial, onde o seu cliente chega para você e te pergunta: qual é o preço do seu serviço? E você sai falando o preço do seu serviço, sai explicando como você trabalha e já sai dando desconto para o seu cliente. A gente precisa entender que venda de serviço exige alguns pilares importantes para que aconteça. Afinal de contas, o seu cliente compra você primeiro e depois o seu serviço. A venda de serviço exige confiança e relacionamento. Me diga aqui uma coisa, por um acaso você levaria o seu filho ou uma pessoa que é muito importante para você num pediatra ou num médico que você não conhece ou que você não tem confiança? Certamente não, né? Então vamos falar agora do funil do atendimento, a jornada que você precisa obrigatoriamente fazer com o seu cliente durante o atendimento para que no final você receba o sim do seu cliente, esse funil que vai fazer você fechar pelo menos 8 de cada 10 interessados que chegam até você. E o funil do atendimento, como você pode ver nessa imagem aqui ao lado, o funil do atendimento, ele começa com o primeiro ponto em quebrar o gelo com o seu cliente. Entenda que venda não pode parecer venda. O primeiro passo é você quebrar o gelo com o seu cliente, para que ele se comunique com você com menos resistência, para que o cliente perceba que você não está ali única e exclusivamente para vender para ele, mas que você tem reais interesses genuínos sobre ele. O segundo ponto do nosso funil de vendas, depois de quebrar o gelo com o seu cliente, você obrigatoriamente precisa criar relação e familiaridade com o seu cliente. Veja só que interessante, as pessoas se conectam com pessoas. Então é claro, evidente, quando você vai buscar um serviço, algo que você compra, que não é palpável, é evidente que você quer comprar, quer fechar com alguém que você tenha conexão. Isso, inclusive, é reforçado pelo senso de comunidade que nós temos. Nós, seres humanos, gostamos de viver em comunidade, com pessoas que têm mesmas crenças que nós, que têm gostos semelhantes aos nossos e que participam de um senso comum como nós vivemos. Por esse motivo, é muito importante que você tenha uma relação de familiaridade, de pontos em comum com o seu cliente e uma relação de comunidade com o seu cliente. Até mesmo porque, quando você cria essa relação, o seu cliente fica muito mais aberto para partir com você para o passo número 3 do nosso funil, que é a sondagem humanizada. O que é a sondagem humanizada, então? Que é o número 3 do nosso funil, o nosso terceiro passo do funil. A sondagem humanizada é você entender de fato a dor, aquilo que tira o sono do seu cliente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no caso de uma fisioterapeuta. O cliente chega até a fisioterapeuta com uma queixa principal, dor nas costas. Mas você acredite que não é a queixa principal que tira o sono do seu cliente. A queixa principal certamente é não conseguir amarrar um tênis, depender de um terceiro para fazer tudo para ele, ver a vida escorrendo entre os dedos sem poder brincar com os filhos ou brincar com os netos, não conseguir dormir à noite, viver reclamando, ser visto como alguém reclamão dentro de casa, dentro da família. Essas são as dores principais, são as dores latentes
dores do seu cliente. Então, no processo de vendas, dentro de uma sondagem, nós entendemos que existem duas dores. A dor principal é a dor superficial, aquela dor que dentro de um atendimento comum, sem criação de familiaridade, sem criação de relacionamento, seu cliente te conta, ele tem dor nas costas. Mas a partir do momento que você sabe aprofundar para um atendimento humanizado com o seu cliente, você chega na dor latente, que é a dor que o seu cliente quer resolver, que são essas outras tantas necessidades que nós chamamos em vendas de dor por trás da dor. É aquela dor mesmo que o seu cliente pagaria qualquer coisa para se livrar. É muito provável que o seu cliente não queira pagar R$2.000 por um pacote de 10 sessões de fisioterapia. Mas é muito provável que o seu cliente pagaria muito mais do que isso para poder voltar a ter a alegria de viver e correr no parque com os netos, por exemplo. Entende o que eu estou falando para você? Quando você entende a dor latente do seu cliente, a dor por trás da dor, através da sondagem, é quando a venda acontece. É quando você tira o seu serviço da posição comum de commodity, que é vender mais do mesmo, aquilo que todo mundo vende. A grande verdade é que o seu cliente não quer comprar sessões de fisioterapia. O seu cliente ele quer comprar a solução para a dor latente. Então, agora sim, depois de entender o seu cliente, entender a dor latente, entender aquilo que tira o sono do seu cliente, agora sim você está liberada para vender para o seu cliente. Você entende que funil de vendas é muito diferente de pirâmide. Fazer pirâmide de vendas é quando o seu cliente chega até você, ele pede seu preço, você fala o seu preço, ele pergunta sobre o seu serviço, você fala sobre o seu serviço, você passa todas as informações. E depois que você passa todas as informações para o seu cliente, não adianta você querer agregar valor. Anote essa frase que eu vou falar agora para você. Depois que o seu cliente recebe o preço, ele não presta atenção em mais nada. Vender serviço é funil. É preparar o cliente para então, quando ele está motivado e pronto, receber a sua oferta. E esse tema da oferta vai ser, é claro, o tema da nossa aula número 3, onde eu vou contar para você como fazer uma oferta irresistível para o seu cliente. Mas antes disso, eu quero revisar então com você na nossa aula de hoje o funil do atendimento. Essa estratégia de vendas única e exclusiva da comunidade Fórmula de Vendas, que faz com que as minhas alunas alcancem faturamentos expressivos como esse aqui que eu quero mostrar agora para você. Olá, eu sou Tavita Rosa, coach terapeuta da área de relacionamento afetivo, e quero dizer aqui que vale super a pena adquirir o curso da Liege e a mentoria dela, porque a minha vida mudou, as minhas vendas mudaram depois que eu adquiri o curso, tudo mudou. Eu era aquela vendedora que dizia, como eu posso te ajudar? E já falava o preço e fazia tudo errado. E com a Liege eu descobri que eu estava fazendo tudo errado e pude colocar em prática o jeito certo, a fórmula certa de vender. E as minhas vendas mudaram drasticamente, os meus resultados melhoraram muito. Eu estou super feliz e cada vez mais aprimorando aí a forma de vender que a Liege nos ensina. Porque ela é uma profissional de ponta, muito capacitada e vai ajudar você também. Esse caso que você acabou de ver é mais um caso exclusivo de entender de estratégias de vendas e direcionamento do cliente para o fim final, tendo como base o funil do atendimento. Vamos então à nossa revisão. Funil do atendimento, o primeiro passo é você quebrar o gelo com o seu cliente para que ele se comunique com você com menos resistência e aceite participar com você mais tarde da sua sondagem humanizada. O segundo ponto é você criar relação, familiaridade com o seu cliente, afinal de contas, pessoas se conectam com pessoas e gostam de fechar serviços com pessoas que conhecem e confiam. O terceiro passo é você fazer uma sondagem humanizada para você entender a dor principal e a dor por trás da dor, a dor latente, aquela que merece ser cuidada e tratada, para que depois então, no quarto passo, você faça então a oferta 10 estrelas para o seu cliente.
Na nossa aula número 3, então, eu vou ensinar para você como fazer essa oferta 10 estrelas para o seu cliente e ela vai acontecer na próxima sexta-feira. É claro que eu aguardo você, porque vai ser uma aula maravilhosa e vai te ensinar a fazer uma oferta irresistível, impossível de ser ignorada. Agora, enquanto isso, se você ainda não me segue na minha rede social, eu deixo aqui o endereço do meu Instagram para você me seguir e acompanhando os conteúdos exclusivos sobre vendas de serviços que eu posto todos os dias por lá. Até sexta!